mulher ruim jogou minhas coisas fora. Disse que isso na cama eu não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora. Já pra saia da sua mãe, deixa meu colchão. Ela é pró na arte de pentelhar e azia. É campeã do mundo. A raiva era tanta que eu nem reparei que a rua diminuía. Olá, boa noite. Está começando o nosso Jovem.com, programa interativo para essa moçada muito legal discutir e interagir com a gente. O programa de hoje vai falar sobre o quê? O jovem tem fome de quê? Do que será que os nossos jovens têm fome? E para discutir o assunto, discutir é uma palavra muito forte, para colocar as ideias, os pontos de vistas, Romualdo, professor da Unesp. Romualdo, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Prazer receber você mais uma vez aqui no nosso Jovem.com. Prazer é nosso. Essa banda fica tocando demais, a gente fica cantando, depois, perde a voz. Isso é uma loucura, viu? Eles deixam a gente sem voz. Sandra, boa noite. Boa noite. E a nossa querida Yara Leme, coordenadora do Pedro Rafael. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Yara? Com vocês. A gente vai falar sobre o jovem tem fome de quê? O que será que esse jovem quer comer, hein? Pois bem, a gente tem a presença do chanceler nesta noite e também dos jovens da paróquia Santa Cruz. Vocês vão falar pra gente do que vocês têm fome. E eu começo falando sobre um ditado. A gente é o que a gente come, será? A gente vai saber, começando aí pelo professor Romualdo. Romualdo, a gente é o que a gente come? O que a sociedade tem servido para essa moçada comer e digerir? Olha, Tuca, nós estamos num tempo muito novo que é motivo para a gente ficar muito otimista, muito alegre. A sociedade está oferecendo um horizonte de imaginação. Com tanta imagem, tanta coisa estimulando a gente a pensar, então a gente pode imaginar mundos diferentes. A outra coisa que a sociedade oferece agora, e que é motivo de muito otimismo, está oferecendo as condições da gente se vincular, as relações, as trocas, o intercâmbio. O que não pode ocorrer é a gente se assustar com as dificuldades das condições materiais de sustentação da vida, as dúvidas sobre emprego, as dúvidas sobre o que vai ser a vida da gente no futuro, não deixar essas dúvidas abaterem o nosso ânimo e a gente perder a força da invenção, da criatividade. Então, eu estou muito otimista, porque eu vejo um horizonte aberto de muita realização e que a garotada, a juventude, está tendo muito mais condição de fazer novas experiências e também se apoiarem uns aos outros, porque as redes de troca, de vinculação, de comunicação, elas estão se proliferando e todas elas estão fomentando essa criatividade. Então eu estou muito otimista. Você está otimista em relação a isso, então? Sandra, você está otimista como Romualdo em relação a tudo isso? O nosso jovem tem fome de quê, hein? O que ele quer digerir? E digerir bem. Eu acho que eu sempre sou otimista porque eu trabalho com eles, né? Então a gente tem que ser otimista. Eu acho que, como dizia Rubem Alves, a gente só aprende quem tem fome, né? Só aprende quem tem fome. E eu sinto que o jovem, ele tem fome, ele é curioso, né? Ele é intenso, né? E ele tem realmente uma busca aí, né? Eu acho que ele tem fome de ter um espaço para expressar o que ele pensa, mas a sua música, a sua arte, o grafismo, ele se expressa através do seu vestuário, da sua fala. Então, eu acho que ele quer ser ouvido, né? Ele tem fome disso. Yara, você como coordenadora, tem muito jovem que não está na escola e perde a oportunidade de digerir e comer coisas boas. Como é que você avalia a situação do jovem? Ele tem fome de quê? O que a sociedade precisa oferecer para esse jovem para que ele consiga caminhar e seguir adiante? Eu acho que eu não sou tão jovem assim e eu estou com fome de ver os jovens tendo mais fome. Eu não seria a mais otimista aí do grupo, mas o que eu vejo que, de fato, hoje, as dificuldades com as condições materiais e o jovem está sendo induzido a querer consumir. E o não consumo está gerando, sim, grandes dificuldades de projetos de vida para a juventude. Então, eu vejo, sim, grandes possibilidades, mas na escola hoje uma grande dificuldade é querer saber, de fato, do que o jovem tem fome. Meninos e meninas, ela falou em consumismo.
Vocês têm fome de consumismo? Quem é que vai falar e expor a ideia? Vocês têm fome de consumismo realmente? O jovem é consumista? Olá, boa noite. Boa noite, meu nome é Thalia. E certamente, em alguns pontos do meu dia a dia, eu realmente tenho a fome do consumismo. Mas não é por causa disso que eu me abalo e falo assim, não, eu tenho que viver só do consumismo. Não, eu não tenho que viver só do consumismo. Né? Até porque eu tenho muitas fomes, mas o consumismo não é a minha fome maior. A minha fome maior é o amor, é o sexo, são as convivências com as pessoas e assim por diante. Quem mais quer falar sobre a fome de quê? A fome do jovem. Gente, vamos lá, vocês têm, tá com vontade de comer, tem que falar. Quem não chora não mama, sabia? Já dizia essa canção, quem não chora não mama. Então, para que a gente saiba, para que todo mundo saiba, tem que falar. A fome de quê de vocês? Ficam tímidos quando a gente fala a fome de quê? Por quê, Yara? Eu acho que o jovem hoje ele tem uma grande fome por justiça. Sim. Eles sentem assim uma grande necessidade de reverter os quadros de injustiça. Então, assim, eu quis cutucar com o consumismo, porque eu sei que é um lado muito forte da sociedade, isso no jovem, mas eles têm essa necessidade de justiça. Então, por exemplo, eles não aceitam o sentido de estar sendo injustiçado diante de uma situação. E aí ele vem, sim, questionando, ampliando a conversa com os adultos. Eu queria que eles falassem, esse sentimento de ser injustiçado é uma coisa que gera muita fome em vocês, não é? Vocês concordam com a Yara? Oi. Oi, eu sou Lorenzo. E sobre antes que você tinha perguntado sobre o que a gente tem fome, eu acho que a gente tem fome de se expressar, ter mais liberdade para expor as suas ideias e seus expor suas pensamentos. ideias, isso mesmo, para dizer a sociedade o que a gente quer mesmo. Às vezes ela nos impõe ideias que a gente não quer, às vezes a gente sofre pressão. Vocês concordam com o Lorenzo que a sociedade impõe a vocês ideias e vocês sofrem com essa pressão? Concordam com o Lorenzo? Oi, boa noite, meu nome é Amanda. Eu concordo, porque muitas vezes o jovem acaba deixando de, por exemplo, o sonho daquele fulano é ser professor. Ah, mas professor não ganha bem, por que você quer ser professor? Então ele acaba deixando de realizar aquele sonho dele, pelo fato de a sociedade falar pra ele que aquilo você não vai te dar uma estrutura melhor de vida. Ou seja, você não vai consumir muito, você não vai ter dinheiro pra sabe, ser independente. Romualdo. Olha, Tuca, tá me ocorrendo agora provocar a turma a pensar a partir de uma frase que a gente escuta muito na cultura popular, mas que vem da Bíblia, né? Não só de pão vive o homem. Sim. E aí, isso aí circulou muito no nosso meio popular. Mas depois, uma outra banda de música popular brasileira, os Titãs, fez uma música também perguntando, a gente tem fome do quê? E aí a gente tem fome de pão, sim, aquilo que nos sustenta, e a gente tem fome de uma outra coisa muito fascinante, que é fome de beleza. Então, acho que seria muito legal a garotada poder falar o que é essa beleza, né? Que beleza é essa que alimenta a nossa alma e que dá vigor, dá energia para a gente enfrentar as dificuldades. Então, fome de beleza e fome de pão. As duas coisas se combinam. Precisamos das duas coisas. Precisamos. Sandra, fome de beleza, fome de pão. Eu acho que fome do sagrado, né? Eu acho que eles têm fome do amor, né? Eles gostam de vincular-se, de se relacionar, né? Eu tenho recebido muitos jovens no meu consultório buscando se autoconhecer. Eles pedem para os pais, eu gostaria de estar lá, de ter um espaço para serem ouvidos sem serem julgados. Então eles estão buscando se conhecer melhor, lidar com as suas angústias. Né? Claro que aqui nós estamos falando de uma pequena parcela da juventude, né? Porque eu acho que o Brasil tem juventudes, né? Classes sociais diferentes e fomes diferentes, né? Se nós formos falar com um jovem da periferia, ele tem fome do quê? Né? De justiça, de trabalho, de respeito. Esses jovens têm outras fomes, então a gente tem que falar numa pluralidade. Eu acho que tem uma pluralidade, né? É importante. Meninos e meninas, colocando as ideias e matando a vontade de comer realmente, aproveitando para colocar e se expressar.
Do que mais vocês têm fome? Tuca, meu nome é Bruna. Eu queria fazer um comentário sobre o que a Yara falou e o que a Sandra acabou de falar também. Eu observo o pessoal da minha escola mesmo, que quando, em questão de injustiça, quando se sentem injustiçados, eles correm atrás, falam, não, eu acho que é isso, eu vou correr atrás daquilo que eu acho que eu vou lutar pela minha opinião, sabe? Eu gosto muito disso no pessoal da minha escola, os meus amigos também. E eu acho bem legal, porque não é porque uma pessoa falou aquilo que você tem que mudar dessa opinião, sabe? Ele fala, não, meu ponto de vista é esse, eu vou lutar até o final, meu ponto de vista. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês, como jovens, vocês correm atrás de justiça quando se sentem injustiçados. E quando o outro que está do lado é injustiçado, vocês lutam por aquela pessoa também? Sim. Teve um caso agora recentemente que aconteceu que eu fiquei muito indignada, me coloquei no lugar da pessoa e eu me senti muito desconfortável. E eu corri atrás e eu quero lutar pelo direito da pessoa, porque ela não merece sofrer o que ela está sofrendo. E eu acho que todo mundo tinha que fazer isso, se colocar no lugar do outro e tentar ajudar. Porque se fosse você não ia querer ser ajudado? Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tinha que rever. Meninos, ajudar o outro, se colocar no lugar do outro. Como é que vocês encaram isso? Porque, uma banda, quando a gente vê uma banda, e o nosso programa, a gente é uma família, a gente é um grupo. Então a gente trabalha todo mundo junto. Como é que cuidar do outro também? É como um pilar, né? Um depende do outro, né? E fica como uma família. Um depende do outro, um ajudando o outro. Respeitando, né? Também. Eu falo que a banda Dr. Braddock é uma família, né? E muitas das vezes nem todo mundo pensa igual. Às vezes a gente quer tirar uma música, ele gosta dessa música, o outro gosta da outra, e muitas vezes saem algumas divergências, né? E a gente tenta chegar num denominador comum, né? Pra ver se a gente consegue resolver qual é a melhor música pra tocar pra vocês, né? Então é uma família mesmo, né? Vocês acham que o jovem de hoje tem fome de quê? O que vocês acham que tem fome? Falta o quê? Fome de liberdade? Liberdade, oportunidade. Oportunidade. Gostei. Jovens, meninos e meninas, tem oportunidade para vocês? Vocês sentem que os jovens, vão ter oportunidades ao longo da vida? Com licença, eu gostaria de voltar com o professor. Eu gostaria de concluir, né, o seu argumento e falar que realmente hoje em dia o jovem ele palpita muito com a beleza de fora e não pela beleza de dentro, né? Porque a beleza de dentro ela é gratificante, ela é maravilhosa e as pessoas deveriam ver mais isso. Não que a beleza de fora não ajude, ajuda. Só que a gente deveria ver mais o dentro, o interior, porque o interior é maravilhoso. É legal, quer dizer, você está trazendo esse sentido dos anseios mais amplos, né? Sim, que aí então essa beleza, ela ganha uma amplitude, ela ganha um tamanho, porque faz a gente ir para o alto e não aceitar uma vida empobrecida, de repetição, né? De ficar na mesmice. A invenção, a gente quer inventar. Então, se a gente pensar a fome como anseio, aí a gente abre o horizonte muito assim para a gente ir experimentando e se apoiando uns aos outros. E eu gostei muito quando a Tuca lembrou aí a coisa da música e da banda, do conjunto, porque aí eles mostram para a gente, através da música, que qualquer beleza que vai se produzindo é através de um jogo de composição. Um colabora com o outro, um instrumento completa o outro, e vão se compondo, e é na composição que dá essa beleza que a gente vai curtir. A mesma coisa na vida, à medida que a gente vai realizando projetos, né, a gente precisa dessa composição. Então eu tenho a impressão, à medida que eu estou lidando com a garotada, com a juventude, eu estou tendo a impressão que eles estão com muito anseio de projetos, de sentir que eles têm alguma contribuição a dar para a sociedade, e ao mesmo tempo eles têm muito anseio de reconhecimento. Eles têm anseio de uma voz que diga assim, olha, você é capaz, você tem potencial. Então esse reconhecimento anima o pessoal, né? E aí acolhe e diz assim, olha, você chegou e a sociedade precisa de você. E você tem muito a contribuir. Bom, esse é o nosso Jovem.com. A gente vai para o intervalo e volta já
continuando a falar. O jovem, ele tem fome de quê? Não sai daí, hein? Nem pensa em sair pra comer. Espera a gente voltar pra você saber. O jovem tem fome de quê? Rafaela tá trancada 2 dias no banheiro, enquanto a sua mãe toma Prozac e enche a cara e dorme o dia inteiro. Parece muito, mas podia ser